Jornal da Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Que já está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, doutora Camila? Bem-vinda, bom dia. Tudo bem, bom dia Pereira, Pancho, Heinz, Estevam, Sandro e todos os nossos ouvintes. Legal. Seguindo sempre o roteiro da doutora Camila. Sabia que comer de boca aberta é correto, doutora Camila? A senhora, como nutricionista, eu acho que não sabia disso. Assim, Eu tô achando. do nada, assim. Sabe o que é? Ele me deixa com pouco tempo, ele não quer conversar comigo. Não entra no assunto que a gente anunciou. E aí ele começa a fazer as piadas, ele quer tirar o lugar do Não, Estevam. saiu uma pesquisa da Universidade de Oxford dizendo que comer de boca aberta seria o correto para ensinar as crianças. Por quê? Porque os alimentos contêm alguns compostos orgânicos voláteis. A senhora deve entender bem. Cetonas, ésteres, terpenoides. Terpenoides, aldeídos. E se você comer de boca aberta, isso vai fazer com que mais compostos aromáticos entram e atingem a parte de trás do seu nariz. Sim. E aí você sente mais o gosto das Mas coisas. se sente mais o gosto, sente mais fome e come mais também. Esse que é o problema. E na verdade, isso é a questão do retrogosto. Isso realmente acontece nessa transformação na boca, né? Mas que a gente tem que cuidar também, porque quando a gente come e mastiga de boca aberta ou tá conversando, a gente engole mais ar e isso prejudica a digestibilidade. Aí vem muito daquilo que as pessoas falam de eu comi, fiquei estufado, tinha salitre na comida. Não tem salitre. Salitre é usado para fazer bomba, né? Então, assim... É porque comeu de boca aberta, agoniado. É porque muitas vezes comeu conversando ou comeu rápido, não mastigou e isso vai gerar mais gases lá no intestino, vai gerar uma dificuldade de digestibilidade, a pessoa vai realmente passar mal, né? Mas, sim, tá, Alexandre? Esse monte, achei bem legal que você falou um monte de nomes aí da química, orgânica, né? Que lindo isso, viu? Bacana. Traduzir tudo isso depois, mas enfim. Tá bom. Vegetarianismo, né? Semana passada falamos aqui que iríamos abordar este assunto, sugestões aqui dos nossos ouvintes também. Primeiro, né, explicar, né, o que é o vegetarianismo, hein, doutora Camila? Na semana passada surgiu e a gente prometeu trazer isso essa semana, né? Então, assim, o vegetarianismo, a gente tem alguns tipos, né, que são hoje reconhecidos, enfim, e que a gente fala. Principalmente, a gente tem dois que a gente comenta muito e fala muito, que é o vegetariano estrito ou o vegano, né? E qual é a diferença que a gente tem? Bom, o vegetariano estrito é aquele que não come carne ou derivados do animal, ponto. Quando a gente fala de derivados do animal, a gente tem desde o mel, a gelatina, né? Que muita gente esquece. Gelatina? Sim, gelatina. É que vem do tutano, né? Isso mesmo. É verdade, Então, assim, eu esqueço tudo desse que detalhe. vem, né? O pólen, por exemplo, até o mel que vem da abelha. Então, nada disso o vegetariano estrito consome. Agora, o vegano, ele já é aquele que, além de não consumir isso, ele tem um estilo de vida diferenciado. E aí, ele não usa, inclusive, lã, couro, né? Nada de origem animal. Seda, não por só exemplo, alimentos, nada. mas também Produtos que são matéria-prima. testados em animais, né? Então, produtos mais limpos e que não tem esses testes e tudo mais. E dentro do vegetarianismo ainda, que não é tão estrito, como eu falei anteriormente, tem aqueles que só não comem realmente a carne, mas comem ovos, comem leites, tomam leite, derivados do leite, né? E para isso, existem até nomenclaturas como ovo vegetariano, lacto vegetariano ou ovo lacto vegetariano. Então, ovo vegetariano é quem come ovo, lacto vegetariano é quem come leite e derivados, e ovo lacto é quem come os dois, só não come a carne, né? Mas isso é vegetariano, né? Num todo, assim, só não come carne. Hoje o que a gente mais adota é o vegetarianismo estrito e o veganismo, né? Que é esse estilo de vida muito além de alimentação. Isso pode ser indicado para algumas pessoas, doutora? Ou seja, algumas pessoas têm que ser vegetarianas ou veganas? Não que as pessoas têm que ser, né? Mas para algumas doenças é interessante, viu, Pancho? Por quê? A alimentação que a gente tem onívora, né? É uma alimentação em que a gente vai consumir muita gordura saturada. E essa gordura saturada, não que ela seja ruim, mas combinada com o estilo de vida, com o sedentarismo, com o estresse e com a dieta rica em açúcar e industrializada. Então vai levar às doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, que é diabetes, pressão alta, problema cardíaco, câncer, né? Então são aquelas doenças que eu tenho, elas são crônicas em mim, eu vou tomar medicação, fazer tratamento, mas eu não passo para ninguém, né? É não transmissível. Mas piora completamente a qualidade de vida. Então, a base dessas doenças é a alimentação. E quando eu sigo uma alimentação mais vegetariana, o que acaba acontecendo? Eu vou para os alimentos mais naturais, para os alimentos mais in natura,
né? E aí esses alimentos mais naturais in natura vai envolver, claro, fruta, verdura, e aí vai entrar esse monte de composto que o Alexandre comentou antes, né? Então a gente vai ter, claro, vários alimentos de origem vegetal, tem esses compostos secundários, como aldeídos, terpenoides, como você colocou, as catequinas, né? Que são importantes para saúde, que são anti-inflamatórias, antioxidantes, previne envelhecimento. Então, a dieta vegetariana acaba tendo esses benefícios, tá? A senhora falou agora há Falei um pouco montão da... agora, né? Aham, Gente, uau, então. não, legal, Eu isso gato a aí. primeira, professora é assim. Engatou uma quinta e foi, né? A senhora falou agora há pouco da questão do leite, né? Eu sempre cresci dizendo, toma um copinho de leite que é saudável. O leite faz bem para os ossos, enfim. Mas e esse pessoal que é adepto a outro tipo de alimentação, que não toma o leite, por exemplo, corre um risco de ter problemas nos ossos, por exemplo? Qualquer pessoa que não tem uma ingestão adequada de leite tem esse problema, né? Então, isso é uma coisa bem importante pra gente colocar. Não é porque não toma leite. Eu não tomo leite, Alexandre. Não tomo. Eu como queijo, requeijão, um pouca quantidade, mas eu não tomo leite há muito tempo porque me faz mal. Né? Não me sinto bem com o leite. O copo de leite. Com um copo de leite, ou chocolatado, enfim. Né? Qualquer outra coisa que tenha só o leite puro em si. Mas, como qualquer pessoa que não atinge as recomendações de cálcio, pode ter problema ósseo. E o cálcio, ele é importante para os ossos, mas também a vitamina D. Então, a gente tem sim cálcio em outras fontes que não apenas o leite. E vou dar um exemplo para vocês. Gergelim, né? Gergelimzinho que a gente come em cima do pão. E é bom demais, né? O gergelim, uma colher de sopa de gergelim tem a quantidade de cálcio que tem num copo de leite. Caramba. Tá? Então, assim, claro que a gente vai ter fatores aí de biodisponibilidade e tudo mais envolvido, mas ele tem a mesma quantidade. Então, se eu tenho uma alimentação, por exemplo, que tem agrião, que tem rúcula, que tem vegetal verde escuro, que tem couve, são alimentos ricos em cálcio. E Então, a consegue gente consegue substituir. Numa alimentação vegetariana, isso é bem legal falar, tem só um nutriente que a gente não consegue. Qual? Vitamina B12. Tá? Não tá na carne e não tá em Só lugar na nenhum. carne e não está em outro lugar nenhum. Já tem alguns estudos mostrando, né? Ou até falando, assim, às vezes a gente pega uma pessoa ou outra falando, mas eu como algas, né? Enfim, ou como os alimentos fermentados, né? Até os próprios derivados de soja fermentados, mas a vitamina B12 que tem ali, ela é análoga. O que isso quer dizer? Que ela é uma pré-vitamina B12. Então, ela não está pronta para ser utilizada como é a da carne. Então, indivíduos que são vegetarianos ou que gostariam de ser vegetarianos ou querem começar a pensar nessa linha de alimentação, nessa filosofia de estilo, vida, esse estilo de vida. Então, é interessante que se atente aos exames sanguíneos de vitamina B12 para ver seus estoques e sempre monitore. Né? E a falta de B12 acarreta em quê? Cansaço, falta de disposição, sono, até problemas digestivos, às vezes até manchas na pele, mas geralmente ela tá com aquele cansaço, sabe? Sono, não consegue se concentrar, tá cansado, irritado. Complexo B como um todo é assim. Viu, Pereira? Tá faltando B12 pra ti aí. Pra ti, não pra mim. Então, na verdade, é só esse nutriente, tá, gente? Que falta, assim, o resto dá pra tudo, tá? Não tem Aí isso. eu fico imaginando a criança, porque já é papo de escola essa questão, né? E aí a criança quer se Muitas adapta... crianças, né, vegetarianas hoje em dia, já que os Sim, pais sim. adotaram o estilo de vida, né, o veganismo ou o vegetarianismo, as crianças também estão entrando nessa, né, doutora? Qual é a preocupação, né, Pereira? Qual isso é que cuidados que a gente tem que ter com as crianças, né? Maravilha. Eu acho que assim como para criança, qualquer pessoa pode ser vegetariana, tá? Pode ser gestante, pode ser lactante, pode ser criança, isso não é um problema, desde que a gente tenha uma alimentação que seja planejada. Então, quando a pessoa substitui a carne, ela precisa colocar alimentos que façam essa substituição. Proteína em quantidade adequada, ferro em quantidade adequada, cálcio. Então, precisa realmente ser planejado. Não dá para tirar a carne, ser vegetariano, por exemplo, pensar numa criança e comer só macarrão e comer só batata frita. Né? Exatamente. Ou só pão. Claro. Então, eu preciso incluir o arroz e feijão, a gente precisa tentar incluir outros alimentos, como a aveia, que é rica em proteína, tá? Rica em cálcio também, quinoa. São alimentos que aí a pessoa que já é vegetariana, que quer começar a se adaptar a isso, ela começa a estudar mais, começa a entrar nesse mundo e aí começa a entender um pouquinho melhor. Mas sim, é importante ter um nutricionista para chamar de seu, né? Para daí fazer sim uma adequação nessa alimentação, porque realmente precisa. Né? E as gestantes? Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. A gente consegue sim atingir combinando os alimentos, principalmente cereais e leguminosas. Por isso que é Arroz e importante- feijão, sabe? Por isso que é importante, às vezes, um acompanhamento de uma nutricionista para poder... Isso. Claro, Eu vai sempre indicar o digo que melhor assim, caminho. tá gestante, quer gestar, né? Quer engravidar, é gestante,
está amamentando, procura um nutricionista, porque as suas necessidades nutricionais mudam. E a sua alimentação durante a gestação, inclusive, tem vários estudos mostrando que muda e passa para o bebê. Então, assim, o líquido amniótico tem um sabor, vocês sabiam disso? De acordo com o que a mãe come? É mesmo? Aham. Então, a criança já começa a se ambientar com Acostumar, isso ali. né? E vamos pensar, né? Dentro ali nesse crescimento, na gestação, é o momento que mais tem replicação celular. E para ter replicação celular, precisa de nutriente. A gente come para ter nutriente, o nosso corpo funciona bem. Então, se eu quero um filho saudável, eu quero um filho, né? A gente, claro que vai prezar por comer mais saudável, né? Então, acho que isso é bem interessante ter um nutricionista sempre nessa fase, né? Agora, do lado oposto, carne em excesso faz mal também. Aliás, tudo em excesso faz mal, né? Ou quais as recomendações aí para quem não consegue deixar a carne, ou nem quer, né? Eu não tenho nenhuma ambição em deixar de comer carne. Tem Eles gostam de churrasquinho, né? É, então, enfim. Quais são as recomendações para esse pessoal também agora? Aham. Então, carne em excesso faz mal, sim, pela gordura saturada que ela tem, que pode levar a problemas cardíacos, voltados numa alimentação como um todo, como eu falei anteriormente, né? Cuidado do churrasquinho, né? Principalmente pela Churrasquinho, né? Churrasquinho. Churrasquinho. Nunca é um churrasquinho, né? Mas- O churrasquinho do Doutora Camila, na grelha. Mas é geralmente pelos compostos tóxicos que são gerados por conta da fumaça, né? É mesmo? Então, sim, quando a gordura ela pinga no carvão, ela forma aquela fumaça branca, sabe? Sim. E aquilo faz uma conversão dos... Aí eu vou falar Mas não nome é isso que difícil. dá o gosto, Eu não acredito o nisso. gosto do diferenciado do churrasco? Nunca ouvi falar disso. Sim, posso trazer esses nomes difíceis para vocês, mas a gente tem tanto a croleína quanto a formação de outros compostos aí que acabam E agora, vai fazer enfim, como? trazendo... Aquele churrasco no latão, doutora Camila. É, aquela não tem fumaça é a melhor coisa do mundo. Mas aí Quem me assiste tá vendo a minha cara já, ó. não se aplica ao defumado, né? Isso Não, que não. tem a ver com o carvão, né? Carvão. Provavelmente. Isso, com o pingar da gordura, mas o carvão defumado também vai ter outras substâncias tóxicas, tá? Mas a gente pode conversar sobre isso. O que é que acontece? A gente tem que cuidar com o excesso. É isso que a gente tá falando, excesso. É, verdade. Né? Isso é verdade. Esse é importante, cuidar do excesso, sempre cuidar do excesso, né? E carne demais, em dietas hiperproteicas demais, pode acontecer osteoporose também, né? Essa questão do cálcio no osso, dietas ricas em sal também. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Então, não é apenas, né, a sobrecarga de rim, que muitas vezes as pessoas, comeu dieta muito proteica, tá comendo muita carne, né? E outra coisa que a carne está bem relacionada é com longevidade. Dieta do Mediterrâneo, já ouviram falar? Uhum. Já ouvi falar. Não, dieta do Que são Mediterrâneo. os super longevos, né? Exatamente, são super longevos que são da dieta mediterrânea. Eles não comem tanta carne. E comem oliva. Oliva, Comem azeitona, tomam azeite de oliva. isso, e comem peixes, Também, é verdade. frutos do mar. Então, tem um consumo muito limitado ou baixo de lácteos e de carne, principalmente. Na pirâmide alimentar deles, a carne está lá em cima. Eles não comem tanto carboidratos brancos refinados, eles comem mais oleaginosas, né? Mais castanhas. Então, assim, vai para as gorduras boas e sai um pouco dessa carne, né? Então, hoje... a dieta do Mediterrâneo é, sim, comprovada para longevidade, para envelhecimento, para prevenção de câncer e para todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, ter uma limitação da carne, ela é importante e é possível, né? Sim, com certeza. Dosadamente. Todo vegetariano é magro ou mais saudável, doutora Camila? Isso é um mito. É mito? Isso é mito, isso é mentira, né? Porque eu posso não comer... Vegetariano pode ser obeso? Claro, É e mesmo. muito, porque pode substituir a carne por batata frita. Ah, Não? verdade. Claro, sim. verdade, verdade. Uma lasanha, né? Por que não? Então dá pra não ser saudável, sim. Dá pra ser obeso sendo vegetariano e dá pra ser desnutrido sendo vegetariano por não ter nutrientes. Ah, bom, aí é mais fácil, né? Porque a gente É. imagina que, né, se não houver substituição, com certeza vai faltar alguma coisa, né? E também a questão de comer tanto industrializados, né? Então nem sempre é saudável, tá? Nem sempre é saudável. A gente não é... Ser vegetariano não é sinônimo de comer só plantas e frutas, não é bem assim. Vai consumir mais. Mas tem, sim, vegetarianos que têm uma linha aí de comer mais industrializados. E não tem mais anemia? Não, a anemia tem que cuidar, né? Todo mundo tem que cuidar da anemia, quem não come carne, né? Mas tendo uma alimentação balanceada, como eu falei, arroz, feijão, e aí o feijão, pensa em anemia, a gente pensa em ferro. Quando a gente pensa em ferro do feijão, sempre pensa na vitamina C, um suquinho de laranja, um limãozinho na salada, porque a vitamina C melhora a absorção do ferro, tá? Então isso é bem legal mesmo. Aquele feijão, aquela laranja do feijão, A laranja da feijoada, isso que eu ia dizer. ela né? mesma. É, Né? bacana. Então é legal mantê-la, tá? Bem legal mantê-la. E para quem quer começar a tentar diminuir o consumo, nós temos vários movimentos hoje, e um desses movimentos é a segunda sem carne.
né? Que várias pessoas já adotam, vários lugares adotam, né? Então é a segunda sem carne, que já dá para começar a fazer. Legal. Muito bom, Boa ideia. legal. Vivendo e aprendendo, ouvindo a doutora Camila Spinelli aqui no nosso Jornal da Mix mais uma vez. Que legal. O pessoal mandou aqui, dá rápida, temos um minuto, peraí. Deixa eu achar aqui, peraí. Doutora Camila, o pessoal mandou aqui na caixinha do Insta aqui, ó. Carne de soja substitui carne e cogumelo. Ah, legal. Carne de soja da proteína da soja, né? Então a PTS substitui a carne, sim, é uma fonte de proteína, tá? Então ela substitui, só tem que ver as quantidades que vão ser consumidas. E cogumelo não é fonte de proteína. Então quem acha que trocar carne por cogumelo tá comendo mais proteína, não tá. Mentira. O que é cogumelo? Tá? Shiitake. Fonte de quê? Fonte de... O cogumelo de complexo B, de vitaminas do complexo B, de potássio, de selênio, mas não de micronutrientes, mas não de Não é proteína. substituto de Não, carne. ele não é substituto de carne, tá? Nutricionalmente falando. E tem alguém que mandou aqui que quer parar de comer carne, como é que faz? Para de comer carne, olha as bolas. Então, acho que um primeiro movimento é isso, né? A segunda vontade. sem carne é uma das coisas, Vai aos né? pouquinhos. E vai aos poucos, quem sabe vai tirando a carne vermelha, depois tira a carne de frango, depois o peixe, né? E aí, se quiser, depois vai pensando em ovos e leite, né? E aos pouquinhos, mas o movimento segunda sem carne já é um movimento bem E bacana. importante o acompanhamento de um especialista também, né? Um Muito nutricionista, um importante. médico, enfim. É importante que tenha esse acompanhamento, né? Porque vai tirar a carne que tem vitaminas, minerais e proteína e precisa substituir isso à altura de. Então, é possível com arroz e feijão, por exemplo? É. Com quinoa, com aveia, com outros alimentos? É. Mas a gente precisa ter essa quantidade calculada. E aí, para calcular a dieta, é só o nutricionista. Maravilha. Muito bem, muito obrigado, doutora Camila Spinelli, né? Mais um encontro aqui ao vivo com os nossos ouvintes e até semana que vem. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.